E aí, pessoal, para essa semana, uma questãozinha resolvida, tá? Sobre o conteúdo que a gente está trabalhando e dessa vez ela envolve área. Ela é uma questão aí do Enem de 2015. Ela diz assim: uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura. O ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo, cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. Sendo assim, com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em, e aí temos os itens de A a E. Então, como que a gente vai resolver aí essa questão? Bem, ela traz informações aí muito importantes para a gente. A primeira delas é que cada círculozinho menor desse tem um raio de 2 km, Esses dois círculos aí, que eles tangenciam o centro do círculo maior e a borda, desse círculo, cada uma delas. E aí a gente sabe que o raio, da antena 1, da área de cobertura da antena 1 e da área de cobertura da antena 2, ambos possuem um raio de 2 km. Então, sendo assim, a gente consegue calcular a área de cada uma desses círculos, dessas áreas de cobertura menores. Então, aí a fórmula, vamos chamar a antena 1 de A1, tá? O disco 1, igual a R ao quadrado vezes π, a área aí do círculo. Então, vamos substituir na informação que nos foi dada. Então, 2 elevado ao quadrado vezes π, e isso nos dá uma área aí de 4π. Ora, se uma é 4π, então da antena 2 possui aí exatamente a mesma área, porque ambas possuem o mesmo raio. Então, juntas, a gente pode concluir que juntas elas têm uma área aí de 8π. Sendo assim, a gente pode agora passar para o disco ou círculo maior, que está tangenciando esses dois discos menores. Então, sempre que ele diz tangenciar, para relembrar, é porque ele está tocando esses círculos menores em apenas um único ponto, tá? Só para relembrar. Então, se a gente sabe que o raio, de um desses discos, na verdade, cada um deles tem uma medida de 2 km, então o diâmetro dele vai ser o quê? De 4 km, vai ser o dobro. E observem que o diâmetro de um desses discos ou círculos é exatamente o raio, tá, do disco maior. Isso porque o diâmetro desse disco aqui menor, por exemplo, da antena 2, ele está tocando aqui o ponto central do disco maior, ele toca aqui esse ponto, que é o centro, e vai até a outra extremidade, onde toca aqui na bordinha. Então, sendo assim, a gente pode considerar o raio do disco ou do círculo maior sendo o diâmetro de um desses discos menores. Então, sendo assim, a gente também consegue calcular a área dele, que no caso vai ser 4 elevado ao quadrado vezes π, ou seja, 16π. Então, 16π é a nossa resposta final? Não, porque ele está pedindo o que foi acrescentado a mais, Então, se juntos eles tinham, quando eu digo juntos, os discos menores tem uma área de 8π e o maior é de 16π, então a gente tem aí 8π a mais, Ou seja, o item correto vai ser
no caso, o item A. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procurem, certo? Até a próxima!